Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para você sobre um caso que envolve um garotinho que aconteceu aqui no Brasil no ano de 2012. Eu posso dizer para vocês que é um caso muito chocante, um caso muito brutal. E eu até vou dar um aviso para vocês antes de iniciar esse mais um caso aqui no canal, porque é um caso bem forte. É claro que eu censurei várias partes aqui, não vou dar muitos detalhes do que aconteceu, porque nem pode, porque foi algo muito grave nesse caso aqui. Então, para as pessoas que são mais sensíveis e não gostam desse tipo de caso, que envolve uma criança, um caso brutal, eu aconselho a não assistir. Tem outros casos aqui no canal que são mais tranquilos, mais leves, porque esse realmente é muito pesado e eu achei melhor dar esse aviso aqui para vocês antes de começar o caso. Se você tá chegando aqui no canal agora, todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos que ainda são um mistério, desaparecimentos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, dá uma moral, também ativa o sininho de notificações, assim você recebe todas as notificações aqui do canal, ou pelo menos quase todas, e também deixa o like, isso é fundamental e ajuda muito aqui o canal a crescer cada vez mais. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Flânio Macedo. Flânio da Silva Macedo, de 9 anos, morava com a sua família em Santa Cruz do Capibaribe, um município em Pernambuco. Apesar da idade, a criança trabalhava carregando compras em uma feira com um carrinho de mão. A sua mãe não aceitava que ele trabalhasse, mas ele sempre saía cedo de casa, escondido para fazer o serviço, depois voltava e entregava todo o dinheiro para a sua mãe, para ajudar em casa, ajudar a sua família, já que eles passavam por um momento difícil. No dia 1º de julho de 2012, como de costume, Flânio saiu para trabalhar na feira, mas naquele dia ele não voltou para casa. A sua mãe imediatamente percebeu que tinha alguma coisa errada. Ela foi até a polícia, fez o boletim de desaparecimento, falou para os familiares que o garoto simplesmente não voltou para casa. Isso não era nada comum. Ele era um garoto muito estudioso, passava bastante tempo na escola e quando não estava na escola, ele gostava de trabalhar para ajudar a sua família. 10 dias depois, a polícia encontrou um corpo de uma criança em Brejo de Madre de Deus, no agreste pernambucano, em uma área bem isolada. Os familiares de Flânio foram até o local e identificaram o corpo como sendo o do menino de 9 anos. A cena em que os policiais encontraram foi horrível. O corpo estava decapitado, as pernas estavam amarradas e os braços estavam amarrados atrás das costas. Também havia sinais de violência sexual. Os dentes foram arrancados para dificultar a identificação do corpo, mas os policiais perceberam que mais coisas na cena do crime e eram coisas muito esquisitas, como vários objetos estavam espalhados pelo local e sendo que parecia que aconteceu um ritual por ali. O local era muito utilizado para essas práticas de rituais. Os próprios policiais ficaram assustados com a cena que encontraram. Eles falaram que foi algo muito brutal e a identificação do garoto também foi muito difícil por causa do corpo que já estava no avançado em estado de decomposição. Então, os familiares só conseguiram identificar o garoto por causa das roupas que eles viram que era do garotinho de 9 anos e também por causa do seu carrinho de mão que estava mais ou menos perto do seu corpo. É claro que com tamanha crueldade envolvendo uma criança de apenas 9 anos, o caso foi muito falado pela região e fez com que os moradores ficassem revoltados e pressionaram muito a polícia para que o responsável por aquilo fosse pego. Depois de olhar diversas imagens da câmera de segurança, a polícia encontrou uma pista muito importante. Em uma das imagens do dia 1º, Flânio é visto com sua bicicleta passando por um local quando foi parado por um homem. Nas imagens, nós vemos os dois conversando e o homem pega
tira a bicicleta de Flânio e o convence a subir com ele. O garoto em nenhum momento percebeu o perigo e essas foram suas últimas imagens de vida. Flânio aparece empurrando uma bicicleta ao lado de um homem. O carrinho de mão do garoto está sendo levado em cima da bicicleta. Flânio está tranquilo, não parece perceber qualquer perigo. Nesse trecho da rua, o homem resolve conduzir a bicicleta. O garoto monta no quadro e segue em direção à morte. Nas imagens nós também vemos que em cima da bicicleta estava o carrinho de mão que o garoto utilizava para trabalhar e foi uma peça muito importante para o seu reconhecimento, como eu falei antes para vocês. Como o corpo estava em avançado estado de decomposição, foi difícil saber ao certo o momento da morte, mas o delegado responsável pelo caso passou a informação de que ele morreu entre o dia 1º e o dia 3 de julho. Testemunhas contaram à polícia que a criança foi vista pela última vez acompanhada de uma pessoa adulta que estaria em uma bicicleta perto do local onde ele trabalhava, em São Domingos. O terreno onde o corpo foi encontrado fica na zona rural, sem casas ao redor e com uma vegetação muito alta. Uma pessoa que estava passando pelo local achou o corpo do garoto e avisou os policiais que foram até lá. A polícia, então, tinha a versão das testemunhas que viram um homem com um garoto naquele dia e também nas imagens de segurança, então isso facilitou um pouco o trabalho dos policiais, a investigação, já que parecia que aquela pessoa tinha algum envolvimento na morte do garoto. Segundo as investigações, a criança foi atraída por um casal que foi contratado por um homem para entregar uma criança para um ritual. No dia seguinte que o corpo da criança foi encontrado, Genival Rafael da Costa, de 62 anos, e Maria Edileuza da Silva, de 51, confessaram a participação no crime. Eles contaram ao delegado do caso que foram contratados por uma pessoa para entregarem uma criança que seria utilizada como uma oferenda satânica. Eles disseram que o menino foi amarrado, recebeu um corte no pescoço feito com uma faca peixeira. Após, ele teve um pano colocado em volta do seu pescoço que foi apertado como um torniquete. A pressão separou a cabeça do corpo e por isso o corpo foi encontrado daquele estado. O menino já estava morto quando tudo isso aconteceu. A criança foi abusada sexualmente e pediu várias vezes para não morrer, o que foi comprovado na reconstituição do caso, que foi realizado no dia 25 de julho, apenas com a Maria Edileuza. Outros 2 suspeitos foram presos em seguida, Edinaldo Justus dos Santos, de 36 anos, e Edilson da Costa Silva, de 31. Os responsáveis receberiam um valor de R$ 1.500 desse tal homem que o casal revelou que foram contratados, assim a gente pode dizer. A mulher foi a única que confessou o crime, os outros negaram e disseram que não tinham nenhum envolvimento no caso e tal, então apenas ela que contou essa sua versão. Então, como a Maria falou que ela foi contratada, digamos assim, por uma outra pessoa, teremos um quinto elemento, então, um quinto participante nesse crime tão brutal. A polícia foi atrás, fez uma série de investigações, até apareceu um nome por ali, mas depois, com o avanço das investigações, ficou claro que essa pessoa nunca existiu, que eles só estavam culpando uma outra pessoa que não tinha nenhuma relação com o caso e que eles fizeram aquilo devido às suas crenças e os 4 fizeram aquilo sem a participação de um quinto elemento que seria, digamos que um mandante. O delegado do caso já suspeitava que o caso caminhava para uma prática desse tipo envolvendo um ritual devido ao local onde o corpo da criança foi encontrado e depois dos depoimentos dos envolvidos ficou claro que se tratava de um ritual. As informações de que os autores do crime foram presos fez com que uma multidão chegasse até a delegacia. Os presos foram transferidos, mas isso não foi capaz de conter a fúria da população. Pedras foram arremessadas contra a delegacia, um carro de polícia teve o vidro todo quebrado e outro veículo foi incendiado. A casa do casal que confessou o crime foi totalmente destruída e os seus objetos foram queimados. Entre os itens encontrados na casa estavam brinquedos, CDs e DVDs de artistas para crianças e fotos de crianças. Nos próximos dias foi uma verdadeira caçada a todo e qualquer local que praticavam religiões afro-brasileiras e até os centros espíritas. Isso repercutiu tanto que chegou até a cidade de Olinda.
O julgamento dos assassinos foi adiado 3 vezes e finalmente ocorreu em 27 de fevereiro de 2020. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, após 17 horas, eles foram condenados por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de meio cruel e realizado para assegurar a ocultação ou impunidade de outro crime, e por estupro de vulnerável. Edinaldo Justus dos Santos, Genival Rafael da Costa e Edilson da Costa Silva foram condenados a 20 anos de reclusão pelo homicídio triplamente qualificado e a 9 anos por estupro de vulnerável, totalizando 29 anos de cadeia. Maria Edileuza da Silva foi condenada a 26 anos de reclusão. A sua pena foi menor porque ela foi a única que confessou o crime e também ficou claro que ela não abusou sexualmente do menino. A defesa dos 2 acusados tentou justificar e dizer que seus clientes eram inocentes. Ele disse que no dia do crime os 2 estavam trabalhando como de costume e que foram vistos por diversas outras pessoas que foram ouvidas e confirmaram que eles estavam trabalhando no momento do crime. O advogado do réu, Genival Costa, relatou que existe erro na apuração do crime, que eles trouxeram alguns elementos para serem mostrados aos jurados que não é provado a autoria do fato. Houve debate entre o Ministério Público de Pernambuco e a defesa dos 4 acusados. Os representantes do Ministério Público foram os primeiros a argumentar durante o julgamento, com vídeos e também reportagens sobre o crime. Uma das tias do Flânio deu o seu depoimento. Ela disse que foi muito difícil o julgamento, porque a família teve que passar por tudo aquilo de novo, ouvir toda a história de novo, saber o quanto o garotinho sofreu naquele dia. Então foi muito difícil, mas eles estão satisfeitos porque a justiça foi feita e eles sempre acreditaram que os responsáveis por aquilo eram os 4 que foram acusados e receberam as suas penas depois. A mãe de Flânio, chamada Luzinete Amara, sofre até os dias atuais com a perda do filho. Ela disse em entrevista que pensa no filho em todos os dias, todos os momentos e só consegue dormir com medicação. O caso demorou muito tempo para ir a julgamento e nesse período ela se sentiu abandonada pela justiça. A mãe ainda tem esperanças de que o filho retorne, que ele apenas saiu para viajar e que um dia vai voltar para casa. Então, pessoal, concluindo aqui para vocês, esse caso é um caso muito brutal, muito triste, que envolve uma criança inocente de apenas 9 anos que foi parar na mão dessas 4 monstros, a gente pode dizer assim, desses 4 monstros que fizeram algo terrível com ele naquela noite. Infelizmente, isso acontece bastante. Nós vemos vários crimes contra crianças. Eu até já trouxe aqui para vocês vários. E também é um caso que não tem muitas informações para vocês, por isso que é um vídeo um pouco menor do que normalmente eu trago aqui para vocês, mas como foi um dos inscritos que pediu, e então eu quis compartilhar com vocês esse caso que jamais pode ser esquecido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.